Quebra-Cabeça de Sucesso, o mais divertido e desafiador videocast, programa de TV sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você tenha informações para formar o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de franquia. E já que estamos falando de franquia, eu vou contar para você que a Wizard tem 1.200 unidades espalhadas no Brasil, oferecendo diversos cursos de diversos idiomas no seu portfólio. A maior rede de escolas de ensino de idiomas do mundo te oferece aí tanto a experiência presencial quanto a online. Com método certificado, você faz as suas aulas no seu tempo e no seu ritmo. São vários formatos de aula numa mesma escola. A Wizard é para você, que quer tradição, quer inovação, aliado a alta performance e qualidade. É isso aí, procura a Wizard em São Carlos. E a lavanderia Lava e Leva também é uma franquia que está presente em São Carlos e ela é diferente, porque ela não só lava suas roupas, mas cuida delas para você. As roupas são tratadas num processo ali rigoroso de higienização, depois de selação passadas, dobradas, embaladas, para ficar ali a semana inteira na tua casa, roupas macias, fofinhas, cheirosas. E tudo isso por uma taxa fixa por mês. Tem plano para família e também plano para quem mora sozinho. Conheça a lavanderia Lava e Leva, que fica na rua São Paulo, número 1578, que também tem serviço de delivery para te atender com mais facilidade. E falando de outra empresa que tem várias unidades, entra agora o posto Graal, a melhor opção para sua parada. Desde 1974, o Graal oferece conveniência para todos aqueles que decidem fazer uma viagem tranquila, segura e divertida. Ele está presente nas principais rodovias de diversos estados. Todas as unidades são preparadas e planejadas para atender todas as necessidades dos clientes, tanto em serviço quanto em produto. E os pets são muito bem-vindos. E o melhor, aqui em São Carlos, a gente não precisa viajar para conferir tudo que o Graal tem de bom. Café da manhã, almoço, jantar, opções de lanches a qualquer hora do dia. O Graal está logo ali, na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. E quando a gente fala em mercado de franquias, a gente está falando no mercado de quase 200 mil operações, de um mercado que por 8 trimestres seguidos vem crescendo. É um setor que emprega mais de 1,5 milhão de pessoas, mais de 3.000 marcas e movimenta quase 3% do PIB brasileiro. Mercado muito importante, por isso que a gente vai conversar com um especialista. E aí, vamos apresentar nosso convidado? Bora, Lê! Vamos lá? Ele é formado, gente, em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Fez MBA em gestão empresarial, MBA em administração estratégica e inteligência competitiva. E aí, se eu ficar falando, são mais de 40 cursos extracurriculares. Ele é palestrante, professor, tem 20 anos de experiência em marketing, 16 anos de experiência em consultoria, mais de 70 mil pessoas treinadas e mais de 350 empresas atendidas. Casado há 10 anos com a Daniele, pai da Giovana, de 8 anos. Nosso convidado é Celso Derisso! Bem-vindo, Celso! Muito obrigado, gente. Alessandra, Priscila, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui participando com vocês. A honra é nossa. E hoje a gente vai falar bom. de muita coisa boa. Algumas pessoas acreditam que a aptidão para vendas já vem no sangue, né? Você começou com 8 anos vendendo adesivo na escola. Você concorda com essa afirmação? Mais ou menos, né? A gente fala muito dentro da programação neurolinguística que diz que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, né? Então a gente acaba se desenvolvendo muito ao longo do tempo e qualquer pessoa pode aprender o que quiser, desde que ela esteja disposta e que alguém quem vai ensinar saiba identificar como a pessoa gosta de aprender. Quando a gente fala de nascer com aptidão, eu acredito que talvez nós tenhamos uma predisposição, mas isso vai muito do ambiente que a gente está envolvido também. E aquilo se torna uma facilidade para a gente desenvolver. Como você já veio com essa aptidão de vendas, fica mais fácil você se desenvolver. Vai ser menos difícil do que uma pessoa que não veio com essa aptidão. Exato, eu lembro porque quando eu era muito pequeno, meu avô, ele tinha um comércio aqui na cidade. Tinha um bar de bairro e eu lembro que eu era pequeno, 5, 6 anos, eu ia brincar lá e ajudar ele. Então acho que vem desde pequeno essa ideia. Vamos trabalhar com vendas, trabalhar com vendas. Vamos ficar nessa área de vendas, lidar com pessoas. E aí começou, com 8 anos, a vender adesivos na escola. Como era isso?
Eu lembro que minha mãe e meu pai me levavam em alguma banca, comprava alguns adesivos que tinha lá, principalmente adesivos de marcas de Fórmula 1, adesivos de algumas marcas que estavam em alta na época, colocava todas aquelas pastas pretas que tem os plásticos dentro, colocava uma folha de sulfite, uma fita crepe atrás de cada adesivo, colocava e levava um catálogo de adesivos para a escola. Era a mesma pasta que as meninas colecionavam papel de carta. Eu Exato. tive muito dessas pastas. E aí ali era teu mostruário para mostrar para os amiguinhos. Exato, então acabava comprando e vendendo os adesivos lá e a coisa começou a dar tão certo que eu chamava amiguinhos da sala, se a gente estava na segunda série, que é o terceiro ano hoje, né? E colocava, falava, vende para mim, te dou uma comissãozinha e era uma brincadeira que ajudou a incentivar bastante coisa. E quando a gente fala em trabalho, mesmo que você identifica como um trabalho, foi começando com aula de inglês? Foi. Na verdade, comecei a dar aulas de inglês com 15 anos, eu estava no segundo colegial, e foi uma maneira de começar a praticar o que eu já vinha estudando. Eu fiz inglês dos 8 aos 17. E aí, com 15 anos, eu falei, poxa, eu quero começar a dar aula para colocar em prática. E foi uma coisa que eu comecei sem ganhar nada, na escola de um amigo do meu pai, mas comecei. E desde então eu fui dando aula ao longo do tempo, mas eu fui achando que aula sempre era um bico para mim. Ah, por quê? Porque depois eu fui fazer faculdade, mas continuei dando aula. Trabalhei em empresas, mas continuei dando aula. Montei uma empresa, mas dando aula de maneira paralela. E aí, 18 anos depois que eu comecei a dar aula, foi que me caiu a ficha, que dar aula para mim não era um bico. Na verdade, era uma coisa que me fazia muito sentido. Mas que depois me veio uma outra caída de ficha ainda. Que no fundo, o que eu sempre gostei não foi de dar aula, mas é de ajudar a desenvolver pessoas. E quando eu descobri qual que é a minha missão aqui, que eu vejo muito isso, que é ajudar a desenvolver pessoas e eu me desenvolver também, isso para a gente é libertador. Então foi onde eu vi, poxa, aula é só um meio, mas da parte de trabalho oficial foi com aulas com 15 anos, de uma maneira esporádica, mas E era. você começou cedo, um adolescente ali praticamente. Como é que foi? Foi fácil? Teve que vencer uma timidez, se preparar? Como é que é isso? Vou dar aula. Até hoje eu sou tímido. Mas naquela época eu era daqueles alunos que a professora falava, Celso, comenta tal coisa. O coração batia O rosto forte, fica suava. vermelho. É mais ou menos por aí. E aí quando eu fui dar aula, o que acontece? Eu falei, vou. E aí se você vai na frente de uma sala, que era uma sala pequena na época ainda, com 4 alunos, mas eu estava no segundo colegial e tinha alunos do terceiro colegial fazendo aula comigo. E aí você vai, respira fundo, e a hora que você vai, a hora que você vê, já está acontecendo. E daí para cá, você vai, não que a gente perca a timidez, mas você vai ganhando desenvoltura que falar para 4 pessoas, falar para 10 ou dar palestra para 600, 700 pessoas, como eu já fiz, não muda nada. E você comentou sobre quando descobriu que o seu propósito, de certa maneira, era ajudar a desenvolver pessoas. Quando que isso ficou claro, assim, que você falou, sempre foi isso e agora eu consigo tomar isso como meu? Eu acho que foi há uns 5, 6 anos atrás. Foi bem recente. E assim, foi uma coisa que para mim foi muito libertador. Porque sabe quando parece que a gente está preso com aqueles grilhões que você descobre qual que é o teu propósito de vida? Você vai, parece que você estoura e numa dessa você fala, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu vejo muito isso, né? Minha missão aqui é desenvolver pessoas. Por isso que eu sempre fui de dar aula, por isso que eu vejo da consultoria um jeito de fazer isso também. Então, é um caminho que eu me encontrei. Eu fiz bastante palestras sobre sucesso, sobre propósito, e uma das perguntas que eu mais recebia é: eu não tenho propósito. Como eu descubro o meu propósito? Como é que a gente acha o propósito? Como é que eu crio um propósito? A gente cria propósito ou a gente encontra com ele ao longo do caminho? Não sei. Eu sou daquelas pessoas que eu não gosto de fórmula pronta. Eu não gosto desses gurus que a gente vê. Vou te dar 3 dicas para encontrar o teu propósito. 7 passos para você ter sucesso na vida. Cada um acha que tem a tua jornada, né? Às vezes a pessoa pode descobrir dormindo, pode descobrir tomando banho, pode descobrir num momento que ela está passando por um desafio muito grande. Não sei. Eu simplesmente me caio a ficha assim de uma hora para outra. Mas o importante é que a gente Uma tem que hora saber o vem. nosso propósito também, né? É. Dá para saber o porquê que a gente está aqui. Uhum. E falando ali da sua trajetória, você começou a cursar direito e depois você mudou para publicidade e propaganda. Exato. Eu entrei na faculdade com 17 anos de Direito, fiz 2 anos, E por parei. que direito na hora de escolher o curso? Você tem alguém na família, Não, advogado? Você. porque também não sei. Também não sei. Achei bonito o nome. Tá igual eu pra prestar Eu engenharia. tenho uma defesa Ah, para o Celso.
persuasão, a capacidade de persuadir Do advogado. ia ser explorado no direito. Ele falou, não, agora eu vou para publicidade e propaganda, que eu vou utilizar isso para vender. Pode ser. Mas eu não sei por quê. Né? Acho que é uma outra coisa que a gente tem muito forte aqui, com 17 anos, terceiro colegial, Tem que hoje terceiro escolher sua ensino médio, vida, a né? gente tem que escolher. E você vai muito lá, vi um vídeo aqui, li alguma coisa lá, e você acaba indo. Aí eu fiz 2 anos de direito e falei, acho que eu vou sair. Aí meu pai, não, continua, tal, insisti mais um ano. Aí quando terminei o terceiro ano, eu falei, para mim não dá mais. Quero mudar de área. E aí eu estava jantando, finalzinho de tarde, porque eu ia dar aula à noite na época. Aí eu vi passando propaganda em uma faculdade, sabe que nem acaba os créditos no final de filme que vai subindo? E tava subindo o nome dos cursos, subiu publicidade e propaganda. Eu falei, é isso que eu quero. Conclusão, isso era começo de dezembro, tranquei, encerrei a matrícula e fui prestar vestibular, entre aspas, fazer a matrícula na faculdade de publicidade em janeiro. E ali meio que você se encontrou. Não Putz, só isso, né? Você me contou uma vez que você teve uma agência de publicidade enquanto você estava na faculdade. exato, essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, mudar de direito para publicidade. E foi assim, no nada também. Mas quando eu comecei, no primeiro ano, eu comecei a fazer alguns serviços para fora, de propaganda, mesmo assim dando aula de maneira paralela. Era uma época que ainda não tinha marketing digital com essa força. Era Não. mais coisa, como vocês chamam, offline. Tradicional, mídia tradicional. É, porque a gente está falando isso de 2003. Né? É. Então, fazia alguns serviços de gráfica, propaganda, algumas artes gráficas na época. Aí, em 2004, acabei montando uma agência com mais um pessoal da faculdade. Né? Só que a gente não falava para nenhum cliente, nós éramos alunos ainda de faculdade, falávamos que estava tudo ok. Na verdade, a gente nem falava, porque se a pessoa não perguntava, por que a gente vai falar, né? Uhum. E chegamos a ter muitos clientes. Chegamos na época, isso a gente falou em 2004, acho que isso é um dos maiores aqui da cidade. Tivemos muitos clientes grandes. Mas aquela outra história. O pessoal com 22, 21, 20, e começa a ter clientes, começa a ter um pouquinho mais de retorno financeiro, as coisas vão indo e tudo bem, mas foi uma experiência válida. Com certeza, Como aprendeu se chamava a agência? Chamava Vegas. Vegas era legal que a gente ligava os lugares. Vegas? Mas da onde Las Vegas? Mas de Las Vegas? Não. Então você abre um pouquinho de portas desse jeito. Já começou internacional. É bom, né? Agregando valor à marca. E como surgiu o escritório de consultoria? Quando eu estava no último ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio em uma indústria aqui de São Carlos. Fazer estágio na área de comércio exterior. Então, eu cuidava da parte de marketing internacional, para ser mais exato. E eu lembro que nessa indústria tinha um consultor que ia lá fazer consultoria para essa empresa. E eu vi ele trabalhando e achava aquilo interessante. Aí, quando eu terminei a faculdade, a empresa falou, Celso, a gente quer te efetivar. Eu falei, poxa, eu não quero. Eu vou montar meu negócio. Bom. Corajoso, né? E aí foi dia 3 de janeiro de 2007, eu montei meu escritório, onde eu comecei com a área de publicidade e propaganda, principalmente, já focando em marketing digital. Nessa época de 2007, eu comecei a trabalhar com Google AdWords, né? Então a gente chegava nos lugares para falar, você quer anunciar no Google? Ouvia muita gente falando, mas quem que acessa Google? Uhum. Então era muito mato alto na época ainda. E aí eu comecei a fazer parcerias com algumas empresas, por exemplo, que ofereciam serviço de mobile marketing, campanhas pelo celular, que era o quê? E campanhas de SMS, que tinha na época. Então, e aí você começa a oferecer para algumas empresas. Acabei pegando muitos serviços de fora. E aí, conforme foi passando o tempo, o marketing digital eu vi que foi criando muita gente querendo fazer, muita sobrinha do meu vizinho também faz. E aí eu fui migrando cada vez mais para essa parte de estratégia de empresa. E eu fui deixando a propaganda de lado e partindo para essa área de estruturação de marketing, focado mais em mercado e não necessariamente propaganda, a parte de estruturação comercial, e aí eu fui migrando para essa outra área porque eu vi que onde tinha alguma lacuna aqui em São Carlos para atuar ainda. Eu fundei a agência em 2013, aqui em São Carlos, né? E o Facebook ainda não existia, mas já existia o Google Ads, os portais e tudo mais. E a gente vê cada vez mais evidente essa necessidade do empresário ter, de fato, alguém que instrua ele em relação às estratégias para depois chegar num nível de execução. Então, na agência, eu atendo muitos cases que não tem a estratégia, mas ele já está lá na agência para executar. E a gente tem que dar aquele passinho para trás e ajudar ele a pensar na estratégia. Então, vejo, assim como você,
que a gente caminha para essa pegada de consultor, de estratégia. Porque a execução, na verdade, ainda mais com a inteligência artificial, daqui a pouco a gente está dando comando e ela está fazendo, né? Então é a cabeça pensante que tem todo o valor nesse processo, na verdade. Exato. E era um mercado, assim, que na época você não tinha muitas coisas acontecendo na cidade. Tanto que a gente está falando de 2008, 2009 mais ou menos, eu comecei a organizar alguns eventos aqui em São Carlos para poder ter clientes. Porque eu entrei no mercado em 2007, muitos clientes eu não tinha. Então eu ficava pesquisando jornal, na época impresso, ver quem anunciava para ligar, falar, oh, quer fazer alguma campanha e tal. E daí eu falei, vou fazer alguns eventos na cidade para começar a angariar clientes. E eu comecei a fazer eventos de networking rápido, que chamava de speed networking. Então a gente chegou Numa até... época que o network nem tava tão moda, né? Não. Foi visionário ali. E aí depois, em 2009, eu montei um site que na época eu chamei de Media List. Que eu era o quê? Qual que era a ideia? Pegar pessoas, qualquer pessoa que tinha na época o ICQ, o MSN, ou que tinha um perfil no Orkut, era disponibilizar aquele espaço por um valor para quem quisesse que aquela pessoa divulgasse a marca dela. Eram os primórdios de influência, porque na época não tinha influencer ainda digital. Isso a gente está falando em 2008, 2009, mais ou menos, chamava Media List. Então era, Priscila, você tem teu MSN, quanto você cobra para colocar na descrição do teu MSN o nome da minha empresa? Alessandra, quanto você cobra para colocar na descrição do teu Orkut a fala da minha empresa? Então era um jeito também que foi um pouquinho para frente, mas depois acabou não dando certo, porque não tinha programadores na época que conseguia fazer algumas coisas que eu precisava. E acabou morrendo a ideia. Mas é o que você falou, puxando para a área de estratégia. Né? Muitas pessoas elas precisam dessa área estratégica ao invés de só execução. Quando a gente fala na consultoria, nessa área estratégica pro marketing, você também, nessa época, já dava consultoria também da parte estratégica de gestão, de administração, de pessoas, ou isso foi entrando no seu portfólio com o passar do tempo? Foi entrando no portfólio com o passar do tempo. A princípio era só a parte de marketing, então análise de mercado, análise de concorrência, etc. E aí, em 2010, eu comecei a dar aula numa faculdade aqui em São Carlos, no curso de publicidade. E por conta de estar lá, eu acabei recebendo como eu te falar, Celso, você não quer fazer um MBA também? Fazer uma pós-graduação? Eu acabei fazendo um MBA em gestão empresarial, e foi onde acabou me dando um pouco mais de repertório para aí sim começar a entrar nessa área de gestão. E não ficar restrito apenas à área de marketing, mas também começar a navegar por essa área de gestão. E os outros MBAs, os outros cursos, PNL, como é que isso vai chegando? A PNL surgiu antes do segundo MBA, porque uma das coisas que eu sempre gostei também foi de entender de pessoas, de lidar com pessoas. E pelo fato de dar aula há bastante tempo, o que eu via na sala de aula era mais relacionamento do que necessariamente conteúdo. E aí eu comecei a ter contato com programação neurolinguística e achei aquilo interessante. E eu fui fazer o primeiro curso, uma imersão de PNL, que era o primeiro nível de practitioner. Vamos explicar o que é PNL para quem não Lógico. conhece? PNL era programação neurolinguística. Né? A PNL surgiu nos anos 70 como uma maneira de estudar por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não, apesar de sucesso ser relativo. Então, a PNL surgiu através de dois professores de uma universidade da Califórnia, que eles entendiam o que faziam as pessoas terem alguns pontos corretos e como que isso poderia ser transformado em técnicas para ser ensinado para outras pessoas. E eles começaram a aplicar isso e deram o nome de programação neurolinguística. Que ele não é ciência, não é terapia, não é nada, mas é uma área de estudo onde a gente pode programar ou reprogramar a nossa mente, de acordo com a comunicação. Então a gente pode ressignificar muitas coisas que nós temos na nossa vida, a gente pode superar muitos bloqueios que nós temos na nossa vida, e isso ajuda a entender por que nós somos do jeito que nós somos, por que as pessoas são do jeito que elas são, como que a gente pode lidar melhor com elas. Então, foi um caminho que acabei achando muito interessante, isso da programação neurolinguística. É uma ferramenta fantástica que eu vejo que as pessoas deveriam conhecer mais. Né? Ela vai além do autoconhecimento também. Vai um pouco além disso, mas ajuda como a gente pode ressignificar e remodelar muitas coisas que nós temos na nossa vida. E aí, quando você teve conhecimento, que você teve acesso ao PNL, mudou a sua forma de relacionar com todos à sua volta. Demais, demais. Não só a forma de relacionar com as pessoas, mas também é como se a gente deixasse enxergar as coisas só dos bastidores e começasse a enxergar do palco também. Muda muito a nossa visão. Então você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Pode dar alguns exemplos práticos? Sim. Você acaba, por exemplo,
passando a se conhecer muito mais. Em que sentido? Onde você passa realmente por uma experiência mais profunda, a gente entendeu até onde você pode chegar, o que te impede de chegar mais além, você passa a entender alguns bloqueios que você tem. Então, vou trazer um exemplo muito grande para mim. Quando eu fiz a terceira formação, a terceira e última formação de PNL, que foi o Trainer Training, que é o terceiro nível de formação, que o primeiro é o Practitioner, o segundo é o Master Practitioner, o terceiro é o Trainer Training, que é para formação de treinadores. A gente está falando de uma formação de mais ou menos umas 40 horas. Eu fiz ela durante o período do carnaval. Então nós entramos no sábado e saímos na quarta-feira. Durante esse período de Trainer Training, foi em 2018 mais ou menos. A gente estava tendo os treinamentos, tendo as imersões, e teve um momento no sábado que o pessoal falou: a gente vai lá na piscina. A gente estava fechado dentro do hotel em Campinas. A gente vai lá para a piscina à noite, tal, para o bar. Celso, vamos? Falei: não vou, não consigo. Aí eu peguei e fiquei no quarto naquele dia à noite pensando, porque naquele dia me caiu uma ficha muito grande que me travou. Mas foi o que me potencializou depois também. Me caiu a ficha que foi o seguinte: fazia 18 anos que eu dava aula. E eu achava que eu sabia alguma coisa de falar em público, com palestra, com treinamentos. E aquele dia, 18 anos depois que eu já estava dando aula, me caiu a ficha de que eu não era palestrante, que eu era um professor que também dava palestra. E a partir daquilo, assim, me travou de um momento, e depois eu aproveitei o final da imersão para ressignificar aquilo e voltar muito mais forte. Então, eu acredito que a partir daquele dia, caiu a ficha de que eu passei a ser um treinador, eu passei a ser um palestrante, eu passei a alguém que fala, que se comunica em público. Não um professor que também se comunica em público. Uhum. Então, por exemplo, foi uma coisa muito forte que a PNL proporcionou. Só um dos vários exemplos. E em meio a tudo isso, como surge o mercado de franquia na sua vida? Ao longo da consultoria, desse tempo de consultoria, eu acabei atendendo vários franqueados que precisavam contratar uma consultoria particular por falta de suporte da franqueadora. Então, eles acabavam tendo, eu estou com dificuldade de vender, estou com dificuldade nisso, então eu acabava entrando para estruturar algum projeto. E eles tinham tirado do próprio bolso. Por quê? Porque a franqueadora prometia mundos e fundos, mas no dia a dia ela não entregava aquilo. E aí, depois eu acabei com alguns amigos que são donos de empresas. Na verdade, três eles falaram: Celso, você trabalha com formatação? Porque eu estou pensando em formatar. Eu falei: poxa, ainda não. E foi onde eu comecei a estudar e falei: tem mercado aí dentro. Então, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse mercado de franquias, comecei a fazer algumas formações e fui entrando cada vez mais nessa área. Por quê? Também oportunidades que foram surgindo, de ter atendido alguns franqueados e de ter empresários que estavam perguntando se eu trabalhava com franquias. Então, a gente juntou, eu acabei juntando ponto e falei: opa, tem uma coisa que tem um mercado interessante para atuar. E foi aí que começou a entrar o mercado de franquias. E aí, quando você ajudava esses franqueados, era com consultoria de marketing ou também englobava, oh meu Deus, englobava outros setores dentro da empresa? Também englobava outros setores da empresa, não só com marketing, mas principalmente com a estruturação comercial. Então, por exemplo, tinha muitas franquias, muitos franqueados, na verdade, que eles falavam: Celso, a gente está com dificuldade em venda. Só que a hora que você vai ver, não é uma campanha de divulgação que ia resolver, mas era um processo interno que ele tinha que ajustar primeiro. Tem um caso muito bacana de um cliente que, quando a gente estava mapeando o processo, ele falou: Celso, meu processo aqui dentro eu faço isso, depois vou para esse caminho, para esse, para esse, para esse. Com 5 passos ele finalizava o processo. Eu falei: tá, então vamos entender um pouco mais. E aí, conforme a gente foi trabalhando, aqueles 5 processos virou 12 passos. Desses 12 passos, a gente dividiu em 2 processos diferentes. Um virou 15 passos, o outro virou 7. Meu Deus. Só que deixou tudo redondinho. Então não era tão simples desse jeito. Como ele imaginava. Exato. Mas isso também por quê? Porque a franqueadora deixava de dar o suporte para ele e não mostrou como que era realmente o caminho. Simplesmente quis vender a franquia. Acho que isso é uma realidade do mercado. Talvez hoje esteja mais profissional. Eu falo isso porque eu tenho uma franquia. Sim. Completar 20 anos ano que vem de Mr. Kit em São Carlos. Parabéns. E eu vivenciei muitas mudanças, inclusive troca de dono por 2, 3 vezes e tal. E quando eu busquei uma franquia, foi porque eu queria ir pro varejo, só que pai engenheiro, mãe dentista, não tenho know-how nenhum em casa, né? Não tem quem me socorrer. Eu vou pegar uma empresa, uma franquia que me deu know-how, que é isso que a gente paga. Exato.
Só que não é bem assim, não foi comigo na realidade. Eles deram toda a assessoria para eu abrir a loja. Ficou uma pessoa aqui, me ajudou a contratar, fazer a primeira vitrine, inaugurou, saiu nas fotos, no dia seguinte foi embora. E agora? Como é que eu falo com a equipe? Como é que eu troco a vitrine? Como é que eu ponho outra camisa ali que eu não sei como é que marra com o alfinete atrás? Como é que eu converso com o cliente? Que campanha. E aí eu me vi totalmente perdida. Daí eu vi a necessidade de eu estudar, que eu não ia ter da franquia o respaldo. E quando eu conversava com outras pessoas que também tinham franquias de outros segmentos, eram pouquíssimos os que tinham realmente uma assessoria do franqueador, né? Como é que você vê essa evolução do mercado de franquias? Assim, acontece ainda muito hoje. Eu vejo que os principais erros dentro do mercado de franquia, um deles é a falta da empresa ser modelada de maneira correta, que não é Ctrl+C, Ctrl+V de uma empresa que quer entrar no mercado de franquias, você tem que adaptar e encontrar um modelo de negócio mais adequado. O outro é o que eu chamo que são vendas, talvez vendas irreais, para não falar vendas mentirosas, onde o pessoal vende franquias falando que o potencial franqueado vai ter faturamento de X, então tem uma rede de 100 unidades que o faturamento médio é de R$ 150 mil. Aí uma unidade em setembro de 2021 faturou 200 mil. Aí eles colocam divulgação, fatura até 200 mil. Então, veja o segundo ponto, como as vendas irreais ou vendas mentirosas. O terceiro ponto, falta de suporte da franqueadora. Apesar de a gente estar modernizando ainda, Alessandra e Priscila, ainda tem muitas franqueadoras que deixam a desejar. Tem muitas franqueadoras hoje que a ideia delas é o quê? Vamos vender unidades, vamos vender unidade. O foco delas está só em expansão, só expansão. E aí eles falam, mas você tem que ter o perfil correto do franqueado para trazer, porque não basta a pessoa ter dinheiro para entrar, mas ela tem que ter o perfil que a rede está pedindo também. Só que daí fica uma rivalidade entre o departamento de expansão, que precisa entregar a meta de abrir loja, e a Exato. qualidade do franqueado. E às vezes a meta de abrir abre com qualquer pessoa, de qualquer jeito, e aquela pessoa queima a marca numa região e tudo mais. E eu vejo outra dificuldade grande, essa formatação do negócio. E aí uma vez você me contou que atendeu até um cliente da Amazônia, não vou lembrar, eu lembro que era do norte. Às vezes o negócio vai muito bem no estado e não vai tão bem no outro. Então, por exemplo, a Mister Kit chegou a ter 70 lojas no Brasil. E a nossa realidade era totalmente diferente do Nordeste. Então não adianta você fazer uma coleção inteira de camisa manga longa pro Nordeste. Não adianta você fazer uma coleção inteira de shorts floridos e fluorescentes pro estado de São Paulo, como vende. E a franquia ela tem que estar pronta para atender todos os lugares aonde ela tem unidade, né? Exato. Como é que você vê essa regionalização das unidades? Isso vai muito do planejamento de crescimento das franqueadoras, né? De como ela vai fazer a expansão dela. Eu vou começar expandindo para que região? Talvez o mais recomendado, apesar de não existir fórmula pronta, é você começar a expandir para a região que você está com a empresa original. Então você vai numa expansão que o pessoal chama de espiral. Sou aqui de São Carlos, vou para Araraquara, Rio Claro, Limeira, a gente vai expandindo aos poucos, porque você vai dominando, vai ganhando know-how com isso, e você vai mantendo o mesmo, teoricamente, padrão de público. Agora, quando você começa a expandir para outras regiões, o público do Nordeste é diferente do público do Sul. E a partir do momento que eu tendo diferentes regiões do Brasil, eu tenho que ter pessoas na minha equipe que também vão entender esses públicos e as particularidades que ele tem. Vamos supor, o público do Nordeste ele não vai fazer uma campanha só de camisas mangas longas para o público de lá. Então, a hora que a gente for lançar uma coleção, eu sei que preciso lançar uma coleção de camisas de manga longa, uma coleção de camisas de manga curta, uma coleção de camisas floridas, uma coleção de camisetas, para atender todos. Mas isso vai demandar uma estrutura muito grande da franqueadora, de ter que pensar em 6, 7 coleções ao mesmo tempo. Ok, mas é um É o ônus que ela preço, vai né? ter por querer expandir para diferentes regiões com diferentes públicos. Então vai muito do planejamento do que a empresa, do que a franqueadora quer. A partir do momento que ela fez isso, ela também tem que estar disposta a atender tudo isso de maneira diferente com cada particularidade. E você falou do perfil do franqueado. Existe uma entrevista, então, um processo seletivo. Teoricamente, sim. Né? Até porque um dos itens que você tem que colocar obrigatoriamente na COF, que é a circular de oferta da franquia, que é um dos documentos dentro da franquia, é qual é o perfil do franqueado ideal. Posso dar um passo atrás? Por favor. Para você que quer abrir uma franquia, quando você começa a visitar, ter acesso e você se interessa, o primeiro documento que você recebe é a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Ali vai estar tudo discriminado, tudo que a franquia tem, os endereços e telefones dos franqueados que já fazem parte, e é desse documento que o Celso está falando. Exato. A COF, que é a circular de oferta da franquia, lá consta quais são os modelos de franquia que tem,
quais são os valores recorrentes que você tem que pagar, como, por exemplo, qual o valor de royalties, de fundo de publicidade, outros valores que você tem que dispor, como que vai funcionar todas as penalidades, multas, indenizações, quebra de contrato, etc. Então, todos os detalhes estão na circular de oferta da franquia. E lá tem que constar também o perfil do franqueado ideal. Só que acontece, muitas franqueadoras acabam colocando, a gente tem esse perfil de franqueado, e tem que, teoricamente, ter uma entrevista, porque você não vai trazer qualquer pessoa para dentro da tua casa. Só que muitas vezes essa entrevista acaba não acontecendo, porque a pessoa tem um dinheiro, vai, paga, tô dentro da rede. E aí depois isso acaba sendo um problema muito grande para a rede, porque acaba tendo alguns franqueados que acabam, né, É aquele complicando. barato sai caro. A Exato. franquia precisa crescer, precisa abrir unidades, você deixa. E depois que você vai ter noção, e aconteceu muito isso, né? Sim. Eu acho que hoje existe uma profissionalização maior nesse mercado, assim, que eu convivo. Porque acontecia muito também das pessoas abrirem uma franquia como investimento. E aí colocar alguém da família para Sim. trabalhar. E aí não é investimento, é trabalho, é uma empresa. Talvez é mais difícil do que uma empresa familiar. E esse mercado está mudando. Hoje em dia eu vejo que as franquias não aceitam mais se não tiver realmente aquele sócio que vá trabalhar e que esteja preparado para encarar. Sim. Porque você tem a figura, muitas vezes a franqueadora ela vai pedir o quê? O dono da franquia ele não pode ser só investidor, ele também tem que estar à frente do negócio. Ou então, pode até ser um sócio investidor, mas tem que ter algum sócio que também vai operar o negócio. Então, depende muito do que cada franqueadora vai colocar como regra. Mas uma coisa que a gente tem que ter muita ciência, né, Alessandra e Priscila, é que não é você comprar uma franquia que pronto, vou vender sozinho. A franquia não se vende sozinha. A franqueadora também não vai vender por você. Você vai ter que trabalhar no dia a dia, vai ter que seguir as campanhas, vai ter que suar muito a camisa para poder vender. Daria para dizer que você compra um método quando você compra uma franquia? Você compra transferência de know-how, que é o método. Você compra acesso a fornecedores. Você compra uma marca conhecida no mercado. Você compra processos definidos. Você compra manuais que vão facilitar o teu dia a dia. Você está levando tudo isso. Porque quem busca uma franquia, muitas vezes está buscando encurtar um caminho e um pouco mais de segurança. Porque eu não preciso começar uma marca do zero, ter que criar logo, analisar mercado, desenvolver fornecedor, ver se tem mercado ou não, pensar nos produtos, etc. Então eu já começo com tudo isso pronto. Essa era a próxima pergunta, assim, porque do jeito que a gente tá falando, parece que o mercado de franquias é um negócio horroroso, porque até agora a gente só falou do ponto ruim, né? Mas tem diversas vantagens, como essas últimas que você elencou, né? Exato. E qual a vantagem do empresário transformar o negócio dele em franquia? Para quem tem uma empresa hoje que quer transformar o negócio dele em franquia, são muitos benefícios. Né? Até brincando que a Alessandra falou, a gente falou muito desses detalhes por trás dos bastidores, porque muita gente não vende isso. Eu brinco quando eu estou negociando com algum cliente a formatação, eu falo, vou te vender o que é a franquia. Legal, entendeu? Ok. Agora eu vou te desvender o que é a tua empresa formatada em franquia. Transparência e realidade. Exato, para essa pessoa saber onde ela está entrando. Mas assim, tem muitos benefícios. Né? Por exemplo, um dos grandes benefícios de uma pessoa ter a empresa dela formatada em franquia é que, primeiro, de cara, ela já aumenta o valuation da empresa dela. O valuation é o quanto vale a empresa. Então, quando você tem uma rede, você fala que a empresa é uma rede de franquias, isso o valor da empresa já aumenta instantaneamente. Um outro ponto é que, para você formatar uma empresa em franquia, a empresa também ela vai ter muitos ajustes de processos. Então, vai melhorar, inclusive, a empresa. Literalmente, você põe a casa em ordem, né? Para você poder virar um franqueador. Isso. E aí você tem outra possibilidade. Você começa a expandir a tua marca para outras regiões sem ter a necessidade de você injetar capital próprio. Um quarto ponto, você tem novas fontes de renda entrando. Porque você tem a taxa de franquia, que é o valor que as pessoas pagam para entrar na rede. Você tem os royalties, que pode ser uma porcentagem, um valor fixo, que os franqueados vão pagar do faturamento bruto mensal para você. Você tem a possibilidade também de conseguir melhores negociações com os fornecedores, porque você pode chegar, estou virando franquia, eu quero te homologar, quero que você seja o fornecedor oficial da minha rede. Isso você pode ganhar benefício também dos fornecedores para você ir para a tua rede. Além do que, você começa a ter mais capilaridade da tua marca, você começa a ganhar mais mercado, você começa a criar mais corpo e muitas vezes deixar um legado muito maior para a tua família ou para quem é especial para você, do que se você simplesmente tivesse uma ou duas lojas com capital próprio. Tá, quero fazer tudo isso que você acabou de falar. Tem uma empresa. Como é que eu sei se a minha empresa
tem capacidade e perfil para virar uma franquia? Quais diferenciais ou quais atributos de mercado eu tenho que ter para poder me candidatar a virar uma franquia? Legal. Até 2019, uma empresa ela tinha que ter pelo menos 2 anos aí para você ter uma para você poder fazer um balanço patrimonial, um DRE, né, um Descritivo de resultado descritivo de ali. resultado. Mas a partir de 2019, qualquer empresa ela pode nascer com uma franquia, desde que você tenha o quê? Um modelo de negócio já validado, né? Então a gente também não pode usar a franquia como uma bala de prata para para o empresário falar, nossa, minha empresa está indo ruim, virei franquia, agora eu vou ganhar dinheiro. Então você primeiro precisa ter um modelo de negócio validado. Quando você fala em modelo de negócio validado, eu tenho que ter uma empresa que está funcionando e dando lucro. Exato. Então tem que ter uma empresa que já funciona, que tem sucesso, que ela está vendendo. Isso é encontrar um modelo de negócio. Um segundo ponto, que ela seja saudável financeiramente também, ela tem que ter lucro, porque não adianta você querer formatar uma empresa e também está tendo prejuízo. Então, a partir do momento que eu tenho um modelo de negócio validado, né, ou seja, eu tenho uma empresa que já está funcionando, pode ter os ajustes, ok, mas elas já estão funcionando, ela tem lucro, legal. Agora, eu preciso transformar tudo isso em processos e know-how para transformar. Então, hoje a gente tem franqueadores de diferentes áreas, desde prestadores de serviços, vendas do que vocês imaginarem de alimentação, produtos de limpeza, brindes, etc. Então, e o grande jogo é que qualquer empresa ela pode se tornar uma franquia, não tem impeditivo. De novo, é encontrar então, um modelo de uma empresa que está funcionando legal, que está tendo lucro, legal. Já dá para começar a entrar nesse mercado de franquias. Não sei se existe resposta para essa pergunta, mas é mais fácil franquear produto ou serviço? Depende, depende. Produtos, você tem que desenvolver mais fornecedores, mas no fundo, o que você vai entregar? Basicamente a mesma estrutura. Então, franquear uma empresa que vende algum tipo de produto ou franquear algum tipo de empresa que vende serviço, no fundo, o processo ele vai ser o mesmo, né? Então, depende muito depois do que vai ter mais mercado, né? A gente tem empresas de serviço e tem muito mercado, outras de produtos que não tem tanto. Então, a de serviço, muitas vezes, ela vai ter mais sucesso no mercado que aquele do produto X. Mas depende, porque o processo, ele é basicamente o mesmo, independente se é uma empresa de produtos ou de serviço. Se eu tenho uma empresa, casa em ordem, que eu brinquei, né? Que tá mais ou menos com a casa em ordem, que para eu virar franquia eu vou ter que dar uma organizada na casa, né? Planilhar todos os processos e tudo mais, mas eu tenho um negócio que dá resultado, eu quero tornar ele uma franquia. Em quanto tempo eu consigo fazer isso? Tem uma média ou varia de caso para caso? Depende. Um projeto de franquia vai demorar em torno de uns 5 a 6 meses, né? Por quê? Porque você precisa ir arrumando a casa e a gente tem vários processos, vários detalhes para seguir, porque a gente tem que seguir uma legislação aqui no Brasil, né? Mas também não é simplesmente falar tudo que a legislação está e entregar, porque você tem que encontrar o modelo de negócio e fazer os ajustes adequados. Mas a gente está falando em média de talvez uns 5 a 6 meses de duração para um projeto de formatação. Você já teve empresas que te procuraram para formatar em franquia e você teve que dizer, amigo, não dá? Já, já. Por exemplo, eu tive um cliente recente, uma agência de intercâmbios de Ribeirão Preto, que eles me procuraram querendo franquear. E aí, conversando, tal, fiz uma reunião com eles, eram 2 sócios, e a gente chegou à conclusão que não era o momento deles franquearem. Primeiro, eles Porque precisavam arrumar a casa, ajustar alguns processos, reposicionar a marca, ajustar time comercial, fazer muitos ajustes lá dentro, para depois eles fazerem o processo de franquia. Conclusão, antes da gente fechar o projeto de franquia, eu acabei fechando um projeto de consultoria para eles, arrumando a casa, deixei algumas instruções, eles possivelmente vão terminar de arrumar a casa agora no comecinho de janeiro, e aí a gente vai sentar e ver se eles querem realmente virar uma franquia ou não. Então, é um caso que aconteceu recentemente. Tem uma outra empresa que me procurou, Celso, eu quero formatar em franquia também. E aí, numa conversa, você viu que ela estava com o pé para formatar, mas tinha alguns ajustes a serem feitos. Nesse caso, deu para começar a formatação, por quê? Porque esses ajustes que precisavam ser feitos davam para ser feitos ao longo do processo de formatação, é não aquilo ia ser um de impeditivo. consertar o avião voando, pilotando, mas era possível. Mas nesse caso era possível, porque eram ajustes menores do que o exemplo da Da agência de loja de intercâmbios, que intercâmbio. eram ajustes muito maiores. E quando a gente fala numa franquia que já existe e que tá toda desestruturada, franqueado reclamando, quando eles te procuram, tem solução para todos os problemas ou tem problemas que não têm solução? Como é que você vê isso? Tem soluções.
tem solução para todos os problemas. Muitas vezes não é a solução mais interessante, assim, mais fácil, nem é a solução que vai ser talvez mais tranquila de ser implementada. Mas tem. Né? E tem dois casos interessantes. Um caso de uma rede de franquias de semijóias do Mato Grosso. Eles já estavam rodando, já era uma rede, já tinham os franqueados, só que eles acabaram tendo muito problema de fuga de franqueados. Fuga de franqueados é quando você tem franqueado que começa a pedir rescisão de contrato, que quer repassar a franquia, que não quer mais continuar, e eles estavam tendo um índice de reclamação muito grande. Então, eles Mas o acabaram entrando problema era produto? Era, você sabe qual era ali? modelo de negócio formatado e suporte para os franqueados que estavam sendo dados, que estavam sendo oferecidos. Né? E eles acabaram entrando em contato, eu acabei entrando para fazer alguns reajustes de processo, reajustamos o modelo de negócio deles também, porque, de novo, um dos principais problemas de uma franqueadora é o modelo de negócio, que não é Ctrl+C e Ctrl+V, e a rede começou a caminhar de novo. Assim como teve o exemplo, né, que você acabou citando, de uma rede de loterias lá do norte, lá do Amazonas. Que eles também já tinham as franquias, já tinham os franqueados, e eles estavam expandindo para o Nordeste e estavam tendo problema. Conclusão, a gente acabou, mesma coisa, reajustando alguns processos, reajustando um pouquinho o modelo de franquia que eles tinham, para eles poderem caminhar. Me veio uma outra pergunta na cabeça quando você estava falando de gelateria no norte indo pro nordeste, assim. Deve ser sabores super exóticos do sorvete, não é uma fácil aceitação também. Ou Sim. tinha sorvete normal, né? Porque a gente vai pra lá e a gente só vê coisas diferentes, né? Não, mas tinha os sorvetes normais, assim, de Tinha morango, chocolate e flocos, creme. chocolate, sim, sim, sim. Que é um outro problema, né? Do sabor da região, da aceitação da fruta, né? Exato, sim. Que é pior que roupa ainda. É. Ah, mas essa fruta eu nunca provei. Tem fruta que a gente só ouviu Muito, falar e nunca nunca vi. viu. Só indo pra lá que você vai provar determinadas frutas, determinados sabores. Sim, isso foi um dos detalhes também. Entender que não era simplesmente pegar todo o cardápio e levar para o Nordeste. Tinha que fazer alguns ajustes e pegar alguns sabores pontuais que no Nordeste que já não tinha no Norte. E o empresário, ele decide expandir o negócio dele para replicar método e ter maiores ganhos financeiros? Basicamente, franquias vai ser por essa linha. Você vai replicar métodos, mas ao mesmo tempo você vai aumentar de novo o valuation da tua marca, você vai expandir a tua marca, ter mais lojas, ter mais empresas, sem você precisar injetar capital próprio. E também você vai ter novas fontes de renda entrando para você como empresário. E para quem tem interesse em abrir uma franquia, não franquear a sua empresa, quero abrir uma franquia, tô decidida a trabalhar, franquia não é investimento, vai ter que trabalhar para fazer acontecer. Quais cuidados eu tenho que ter na hora de escolher uma franquia? Bom, primeiro ponto. Pedir uma DRE, uma demonstração de resultado de exercício lá para você ver os números e ver se aqueles números são reais ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Para eu ver que são reais ou não, eu posso conversar com os franqueados da rede? Exato, que esse é o segundo ponto. Você vai entrar em contato com franqueados, com ex-franqueados, para ver o que eles falam daquela rede. Ah, poxa, por quê? Porque quando a gente tem esse documento que é a COF, que é a Circular de Oferta da Franquia, você tem que trazer uma relação dos franqueados atuais e de ex-franqueados, onde você traz nome, celular, e-mail. Então você tem que entrar em contato também. Fala, você é ex-franqueado da rede X, legal. O que você me conta da rede? Como que é? Ah, você é franqueado hoje, o que você me fala? Eles não suportam, estão vendo isso, estão vendo aquilo? O que você me conta? Isso é extremamente importante. Um outro detalhe também é correr por fora de ver se realmente onde você está querendo montar na tua cidade tem mercado. Porque muitas redes acabam falando, poxa, numa cidade como São Carlos, assim, tem bastante mercado para esse produto X. Mas você tem que entender se realmente tem mercado Como para que esse eu produto. entendo se tem mercado? E aí sair, pesquisar, conversar com Perguntar, teus bater amigos, papo. bater papo, conversar com pessoas que podem ser teu cliente no futuro daquela franquia que você está querendo comprar, ver se eles comprariam ou não. Mas, de novo, é ir para a rua, perguntar e analisar. Mas a gente tem que levantar o máximo de informações possíveis para a gente não perder o investimento, não perder um sonho, porque muitas vezes quem vai comprar uma franquia está pegando uma reserva de emergência, está pegando um recurso da família, está pegando algum dinheiro que tem lá para investir numa franquia. Muitas vezes é aquela. No meu caso, não tinha dinheiro algum, foi empréstimo dos meus pais, já contei essa história diversas vezes, e eu tinha que fazer acontecer, eu não tinha opção de não dar certo, né? E aí, você me contando esse processo, né, veio um filminho, assim, porque quando eu decidi ter a Mister Kit, eu passei 6 meses pesquisando todas as lojas e tal, e aí, quando eu recebi a Coffee, eu comecei a ligar para as pessoas, e eu fui muito bem recebida por uma franqueada de São Paulo, que tinha a loja ali no Shopping Vila Lobos, chamava Silvia. E eu falei, Silvia, posso ficar uma semana na tua loja?
Ela falou, como assim? Eu falei, eu ia pra São Paulo ficar na tua loja. Eu fui pra lá, fiquei. Pior coisa pra mim foi ficar em pé uma semana, porque a gente tá acostumado a trabalhar sentado das 10 às 10, já foi um grande desafio, né? Aí eu fiquei uma semana na loja pra entender o mercado, então é muito importante a gente vivenciar. E conversei com os franqueados. Era uma outra realidade 20 anos atrás, mas fez total diferença pra entender o mundo que eu tava entrando. Exato. E aí você trouxe um ponto fantástico, que é o quê? A gente precisa entender o mundo que a gente está entrando. Seja franquia, seja a área que for, né? A gente precisa entender o mundo que nós estamos entrando. Isso é fundamental. Agora eu vou fazer um momento merchan aqui. Filomena Propaganda foi uma das 3 agências homologadas pela marca Omni, financeira e banco, para atender todos os agentes do Brasil. Feliz com a novidade, e depois a gente vai conversar algumas coisas sobre isso, então. Parabéns. Porque agora, né, eu preciso dessa expertise sua, lógico, a gente trocar umas figurinhas nesse sentido. Estou à disposição, mas parabéns por isso. É uma conquista Obrigada. muito grande para uma empresa ser homologada dentro de uma rede, ainda mais uma rede grande. Parabéns por isso. Obrigada. Mérito seu. Uhul. Falando em sucesso da minha colega e irmã, a gente queria te passar um desafio agora, que é escolher 3 peças dentre essas peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, que fazem sentido para uma carreira de sucesso, que fez sentido para você na sua trajetória. E enquanto você escolhe essas 3 peças, a gente vai dar nossos recadinhos. Nosso convidado de hoje é professor. Assim como ele, professores fundaram o Colégio Sapiens e administram a escola até hoje. Esses profissionais são realmente comprometidos com a educação. Não, e a metodologia do Sapiens, gente, eles usam várias ferramentas tecnológicas para realmente contextualizar e modernizar o ensino, né? Para agradar essa nova geração. Esses e outros diferenciais contribuíram para que diversos alunos fossem premiados ao longo desses anos, resultado de todo o esforço e comprometimento da equipe Sapiens. Quer conquista para o seu filho também? Conheça o Colégio Sapiens e veja todos os diferenciais de tudo que o Sapiens pode fazer pelo futuro do seu filho. E quando a gente fala em imóveis, Pri, se você quer reformar um imóvel para vender, se você quer investir em terrenos, se você quer fazer negócios, você precisa conhecer a Center Imóveis. Construir, não é? A Center Imóveis te ajuda a encontrar o imóvel ideal para você investir, morar ou para sua empresa. São mais de 30 anos atuando no mercado de São Carlos. E independente de como você quer pagar, pode ser à vista, pode ser financiamento bancário, os corretores estão lá para atender e entender a melhor opção para você e te dar toda a assessoria que você precisa. Agora, se você quer alugar, você tem que ir até a Center Imóveis para ver os imóveis que estão lá no portfólio exclusividade Center Imóveis de soluções para sua empresa. Ou visita o site www.centerimóveis.com.br. Dá uma olhada em todo o portfólio ali que a Pri está falando e os corretores estão sempre à disposição para te atender. Antes de comprar um ventilador para sua casa ou para o seu escritório, você precisa conhecer os ventiladores da Latina Eletrodomésticos. Eles foram desenvolvidos em parceria com a USP, a sua aerodinâmica foi desenvolvida em parceria com a USP. Eles têm um design premiado, produzem muito mais vento com menos ruído. Não, e tem assim, ó, controle de velocidade, pode colocar lâmpada econômica. E sabe o que é mais difícil? O quê? Escolher a cor do ventilador. Branco, preto, bege e cinza. E aí você escolhe aquele que mais combina com o seu ambiente. Os ventiladores da Latina estão disponíveis nas lojas, mas você também pode acessar no site latina.com.br. E para fechar as nossas dicas com chave de ouro, a gente vai falar de ouro mesmo. dos cortes ouro da Boutique da Carne Siltomac. É isso, e quando a gente fala em corte ouro, a gente está falando de um cuidado com o gado, que é a produção da carne, onde toda a parte de nutrição do gado, confinamento é super diferenciado e por isso atinge um alto padrão na qualidade dos cortes. As carnes são super marmorizadas, suculentas e extremamente macias. Conheça alguns cortes como picanha, maminha, chouriço, ancho, Koben e contrafilé. Quando a gente fala em corte ouro, vocês só vão entender provando essas delícias que você encontra lá na Siltomac. Não perca tempo, visite a Boutique da Carne Siltomac em São Carlos na saída para Descalvado ou então peça pelo delivery. Conseguiu escolher suas 3 peças? Já consegui. Pedi para você mostrar a primeira ali para a câmera e explicar para a gente o porquê. A primeira de tudo, família. Eu vejo que isso é a base de tudo. A gente não é nada se não for a nossa família. Então, é isso que sustenta o nosso dia a dia, sustenta a correria, que dá força para a gente continuar e persistir. É cola e motivação. Exato.
Morde a sopra. Segundo, networking. Isso é fundamental. Né? Muitas das coisas que eu consegui até hoje também foram através de redes de contato. Né? Porque não basta você saber, mas você tem que conhecer pessoas também. Né? Elas têm que te conhecer, isso é importante. Estou falando para os experts em network aqui. Então, network é fundamental também. E para quem tá assistindo e quer fazer networking, por onde a gente começa? Como a gente faz networking? Aonde que grupos que você frequenta? Vai em clube, vou na academia, eu faço networking, né? A gente ouve tantas dicas. Network dentro para quem pega aplicativo, network dentro de aplicativo de Uber, do 99. Isso é muito interessante, como eu uso muito a transporte por aplicativo. Já consegui indicar a gente para empresa, já Você consegui. tá falando conversando com o motorista? Motorista, opa. Então, desde que você está dentro do Uber, a hora que você está dentro do elevador, na fila, um clube, grupos de empresários. Gente, é você entender que todos os momentos, todos os lugares, você pode fazer networking. Eu já fiz networking fazendo a unha, já fechei parcerias ali conversando com a pessoa que tava do meu lado, que muitas vezes você vai fazer unha e fica jogando joguinho no celular, né? Sim. E aí você perde a oportunidade de praticar o networking. É você entender como é importante conhecer pessoas e ouvir, né, de verdade aquilo que é interessante pra ela e E tá buscar ligado, está parcerias ligado, né? todo o tempo. Nessas oportunidades. Ter Sim. seu pitch de venda pronto para utilizar na hora certa. E um terceiro, empreendedorismo. Eu acho que isso aqui também é fundamental. Mas empreender, para mim, vai muito além de ter um CNPJ, né? Nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. Não um CNPJ que vai te fazer trabalhar isso aqui. Mas é questões de atitudes, de você querer ir atrás, de resolver um desafio que está passando, de você ter ideias, persistir. Então, eu vejo que empreendedorismo é fundamental. Se não fosse isso, talvez não teria feito muita coisa que eu fiz até hoje. No seu contato com vários empreendedores, daria para identificar assim uma dor entre eles em comum? Ou então um desejo, um ponto positivo? Acho que uma dor que eu vejo muito, que aí é uma dor bom, pelo menos pro meu lado, que é área comercial, vendas. Né? Muitas empresas querem vender mais, precisam vender mais. Então, o pessoal sempre procura como que eu posso fazer para aumentar meu faturamento. Então, é aquela tua história, dor para um, Dor então e desejo, na mesma Exato. resposta, então. A gente vai e ajuda. E quando a gente fala em sanador, a gente vê que antigamente era muito mais difícil, ou vou dizer assim, era até vergonhoso você pedir ajuda de um consultor, porque a gente tinha que dar conta de tudo. Um bom empresário não precisa de consultor. E isso se quebrou totalmente. Esse mito não existe mais. O empresário que cresce é aquele que busca sanar ali as dores, os defeitos, e o mercado de consultoria se abre nesse momento. Exato. Porque é aquela tua história. Cada um tem que fazer aquilo que é da tua área, que é aquilo que você sabe. Né? Ah, eu sei trabalhar muito bem, fazer comida. Legal, mas eu não preciso necessariamente entender 100% de finanças, de marketing, de gestão, de... Até porque vai ser muito difícil alguém que saiba tudo isso, né? Exato, e aí você deixa de focar naquilo que é o teu core, aquilo que é a tua atividade principal, para ter que investir teu tempo, ou dividir teu tempo com outras atividades que acabam se tornando um fardo, porque você não gosta, não entende direito, mas tem que fazer por obrigação, sendo que você pode trazer pessoas de maneira pontual para te ajudar em alguns passos, em alguns pontos. E outra questão importante é que muita gente vê a consultoria como um custo, né? E na verdade é um investimento. Exato. É investimento, porque a hora que você faz uma consultoria, você vende um projeto. E o projeto ele vai ter os entregáveis e você tem um resultado X. E esse resultado X, geralmente, ele é muito maior do que aquele investimento que você fez no começo. Não só o retorno que você tem financeiro, em termos de aumento de faturamento, que é o que mais as pessoas vão pensar, que é mais dinheiro no bolso, dinheiro no caixa, mas também, muitas vezes, nas conversas que você vai tendo, nos ajustes de processos, que vão te ajudar em outras situações, não necessariamente só em ter um aumento de faturamento lá no final do projeto. Então é um mercado extremamente interessante. E se a gente for falar do futuro da franquia, dá para prever alguma coisa nesse sentido? Com relação ao futuro desse mercado de franchise, cada vez mais tem um projeto, um movimento que chama-se franchise íntegro. Né? O que é esse movimento do franchise íntegro? É você ter cada vez mais franqueadoras, empresas que fazem formatação de franquia, franqueados cada vez mais nesse mundo franchising,
você trabalhar com um pouco mais de ética, você trabalhar com mais cuidado, olhando para as pessoas, de você trabalhar de uma maneira com mais honestidade, de trabalhar com mais credibilidade, e não simplesmente venda por venda. Então, uma tendência cada vez mais esse movimento do franchise íntegro, de você olhar realmente com um olhar mais honesto e mais ético, para Nossa, ter cada vez mais que credibilidade. tendência maravilhosa, né? Devia se aplicar para todos os mercados, não só pelo de franchising, né? Exato. E a ABF continua sendo a principal decisora, assim? Eu vou traduzindo. Quando ela fala em ABF, ela está falando em Associação Brasileira de Franquias. Exato. A ABF, ela é uma associação que ela ajuda, homologa, indica muitas coisas da área do mercado de franquias aqui no Brasil. Para toda franquia é obrigatório você estar afiliado à ABF? Não. Tanto que hoje no Brasil a gente tem mais ou menos umas 3.500 redes de franquia. Dentro da ABF deve ter por volta de umas 1.100. Nossa, achei que a maioria estava na ABF. Não. Mas assim, porque ela não é uma obrigação, ela é uma chancela que mostra que você teoricamente faz tudo correto. É uma vitrine. Quando eu fui pesquisar marca, lá você coloca o filtro, né? Quanto você quer gastar, o que você quer fazer. A Mr. Kit eu achei pela BF. Então, querendo ou não, é um caminho para quem quer investir. Exato, você tem uma mensalidade que você paga um valor X para as empresas franqueadas, para as franqueadoras, um valor Y para as empresas que são prestadores de serviços na área de franquia. E aí você pode fazer parte dentro da BF, participar da feira, receber o selo, né? Você passa por uma banca lá para analisar alguns casos, né? Então, mas é uma associação que ajuda muito a profissionalizar o mercado de franquias no Brasil. E como a gente já acabou o nosso tempo e a gente precisa encerrar, agradecer a tua presença e deixa teu arroba para quem quer te encontrar lá no Instagram para mais informações. Legal. Bom, meu Instagram vai encontrar pelo meu nome, @CelsoDeriçoFilho. Também tem o Instagram da Franquia Mais, que é @Franquia Mais. Então, através desses dois Instagrams, tem muita informação. E se procurar mais, aí a gente fica na criatividade. franquiamais.com.br é o site, celsodericofilho.com.br é o site da consultoria. A criatividade reina aqui, então a gente usa o mesmo nome para Muito tudo. obrigado por tantos ensinamentos. Gente, eu que agradeço. Priscila, Alessandro, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer de verdade poder contribuir e estar na presença de vocês aqui. Eu nem vi a hora passar. Eu agradeço também a você que esteve aqui conosco. Lembra de deixar uma curtida aqui nesse vídeo e seguir @quebra-cabeça do sucesso no Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, também TikTok. E a gente agradece e segue a gente, acompanha, manda comentários que a gente adora. E a gente se encontra na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.